Meus caros, a gente está quase no finalzinho, mas eu queria abordar aqui aproveitar a oportunidade de duas autoridades no assunto aqui, que eu sei que tem muita capacidade para falar sobre esse assunto, né? E sempre com muita cautela. É um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais. A gente está aí às vésperas da Semana Santa e a gente tem visto, né, muitas igrejas fechando aí nas vésperas da Semana Santa, muitos bispos aí e autoridades eclesiais se submetendo à autoridade do Estado. E muitas vezes, assim, por exemplo, em Minas Gerais, o governador nem proibiu o funcionamento das igrejas. E ainda assim a gente está vendo diversas autoridades eclesiais fechando as igrejas mais uma vez às vésperas da Semana Santa. As pessoas estão sem saber o que fazer, muitas. Né, eu vejo, por exemplo, lá na minha diocese, né, eu frequentava a missa lá frequentemente, e as igrejas, se for comparar com os outros ambientes, é um ambiente totalmente seguro, onde você vê ali, tem um distanciamento, tem álcool e gel, o pessoal tá de máscara. Eu não escuto nenhum caso das pessoas falarem assim, a pessoa se contaminou na igreja. Muito provável que... Pelo contrário, as pessoas que estão lá todos os dias... Eu não sei de ninguém, por exemplo, a missa lá na minha diocese tem uma missa às 6h25 da manhã. Eu vejo as mesmas caras lá todas as vezes e as pessoas não se contaminaram nem nada, elas estão participando com certa frequência. Então, eu queria aqui, principalmente, aproveitar a presença do seu Sepúlveda e do Max, né, falar sobre esse assunto, né, sobre esses tempos difíceis que nós estamos vivendo mesmo. Né? A gente vê, é claro que alguns... até por um certo medo, né, um receio, vê essa situação toda, escuta muito a mídia e acaba tomando essa decisão de fechar as igrejas, que é lamentável, né, já que nós temos os estudos, inclusive, falando que o lockdown não funciona, né, que essas medidas não surtem efeito. Seu Sepúlveda? E, sobretudo, o prejuízo, né? Eu queria que vocês falassem o prejuízo disso para a fé, né? Para a fé das pessoas, de não poder receber o sacramento. Muitas vezes aquele discurso que, não, igreja é em casa, basta você estar em casa, assistindo online. E o próprio Papa Francisco já deixou isso muito claro, que não é a mesma coisa. Uma catequese recente, ele falou da importância do sacramento, dia 3 de fevereiro, né? Então eu queria que vocês comentassem sobre isso, por favor. Bem, eu diria, Cássio, que as pessoas, eu disse outra vez numa entrevista em Portugal, as pessoas estão se habituando à religião online. Né? Então, isso é contrário à essência da própria religião, da própria fé, etc. Mas a mim o que me espanta é uma coisa, é o seguinte, é exatamente o que você disse. Você percebe que as igrejas, elas têm, as pessoas, terá falecido uma pessoa ou outra, como em todos os ambientes, mas não há essa ideia de dizimar pessoas, que as pessoas estão desaparecendo. Isso não é verdade nas igrejas. Bom, depois uma coisa que espanta muito é o seguinte, nós temos a impressão que as autoridades eclesiásticas passaram a trocar a fé pela ciência. Elas só falam de álcool gel, elas só falam de máscara, elas só falam de distanciamento social e se nós vamos levar as coisas a sério, ou seja, do ponto de vista da fé católica, dentro das igrejas está nosso Senhor Jesus Cristo, o homem-Deus, aquele que veio salvar as almas, aquele que veio fazer o bem, aquele que curou tantas pessoas milagrosamente durante, como exemplo de todo o bem que ele podia trazer para os homens. E isso é negado às pessoas. Muitos bispos e muitos padres fecham as igrejas e deixam as pessoas desamparadas. Ora, historicamente, quando houve pestes, não é, na história, é exatamente na fé que as pessoas se refugiam, porque elas sabem perfeitamente que muitas vezes essas pestes e essas doenças que se alastram por uma sociedade, muitas vezes até têm a ver com as faltas e os pecados das próprias sociedades. Então, nesse momento em que era preciso reforçar a fé, mesmo quando as autoridades eclesiásticas civis não fecham as igrejas, o que elas também não teriam autoridade para fazer, mas mesmo quando elas não fecham, são os bispos ou às vezes os sacerdotes que fecham as igrejas. Isso, a meu ver, é lamentável e é uma das coisas que mais é terrível em toda essa situação. Nós vemos que há uma espécie de abandono, que as autoridades eclesiásticas, aqueles que são os pastores, deixam o rebanho ao Deus dará, para dizer assim, e não o acolhem onde deviam acolher.
não promovem, por exemplo, procissões, não promovem adorações ao Santíssimo, não promovem a prece do terço, nada disso. A única coisa que eles pensam é use álcool gel, use máscara e feche a igreja. É assustador. Para mim, como católico, é assustador. Com certeza, seu Sepúlveda. Eu até mandei aí uma foto que eu recebi hoje. Não sei se dá pra gente colocar aqui pro pessoal ver, porque ela representa bem o que a gente está vivendo. Essa foto aí representa muito bem o que a gente está vivendo. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual o critério que se utiliza para dizer que qual atividade é essencial ou não é? Né? Já daí o problema do lockdown já desmorona, porque não há critério. Qual o critério para dizer que algo é essencial? Qual o critério para dizer que algo não é essencial? Não existe. Não existe. Porque, na verdade, quando você diz assim, a igreja não é essencial, isso não é uma decisão política sanitária. Isso é uma decisão filosófica teológica. Na verdade, você está dizendo o seguinte, que o ser humano não tem alma, tá? E que a religião é uma convenção social. Quando o político diz para você que igreja não é essencial, no fundo é isso que ele está te dizendo. Olha, a tua religião é um engano, tá? Você nem sequer tem alma, então não é essencial. Ele não está nem reivindicando neutralidade sobre o assunto. Exato. Ele está batendo martelo. Exatamente, ele está afirmando, porque não é essencial, acabou. Sim. Assim como é essencial ao mercado, por que no mercado eu tenho menos chance de pegar o coronavírus do que na igreja? Não faz sentido isso. Então, logo, a chance é igual. Então, se eu posso ir ao mercado, por que eu não posso ir à igreja? No mercado, você vai comprar aquilo necessário para você sobreviver, né? Mas aí a gente está pensando no ser humano só como matéria, só como corpo. Só que o ser humano, ele é um composto de corpo e alma. Há uma união substancial. A morte é a separação da alma do corpo. Logo, se eu preciso alimentar o corpo, eu preciso alimentar a alma. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Só que, é claro, é uma questão filosófica teológica, que a maioria dos brasileiros tem a convicção disso. Vide que mais de 85% são cristãos. Então, se os políticos representam o povo, eles precisam levar em conta a convicção do povo, e não a deles, que é a minoria. Logo, o mínimo que ele poderia fazer, o mínimo, né, já que não há critério para definir o que é atividade essencial ou não, né, o mínimo é colocar as igrejas como atividade essencial. Isso do lado dos políticos. Agora, do lado da igreja, gente, o sacramento é a coisa mais importante que a igreja tem. Sabe, um conselho que eu dou para os padres é o seguinte: parem de falar de coronavírus na homilia. Falo isso como um fiel católico de missa dominical. Né, fazer medo nas pessoas. Ninguém aguenta mais isso. As pessoas vão para a igreja para se encontrar com Deus, para ter ali o seu encontro com Cristo, para poder crescer espiritualmente. Elas já estão cansadas de ouvir de coronavírus, elas já estão informadas. Você não vai informar o que elas não sabem da grande mídia. Não adianta. Parem com isso. Sabe, você vai, para ter aquele seu momento com Deus, você não quer ouvir disso. Já está claro no distanciamento que tem dentro da igreja, todo mundo de máscara, já está todo mundo lembrando o coronavírus. Não precisa. Padre, na homilia, perder seu tempo, perder o tempo da homilia ali para falar disso. Não. As pessoas precisam na igreja que é para alimentar a alma, para alimentar o espírito. É para saírem fortalecidas, para aguentar toda essa loucura que virou o mundo hoje. É para isso que a gente quer ir à igreja. É para isso que eu quero ouvir o padre falando na homilia. Então, é aquilo. O povo, mais uma vez, sendo vilipendiado também na sua fé. Sendo desprezado, tendo a sua fé como se fosse nada.
tendo a sua fé como se fosse um mero luxozinho, uma mera convenção social. Só que não é isso. Não é isso. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Está aí, ó. Está aí. Esse senhorzinho passou ali a igreja fechada, ele parou lá e ele fez o máximo que ele pôde fazer, que era chegar até a porta da igreja. Gente, eu acordei com isso de manhã e me comove até agora vendo um negócio desse, sabe? As igrejas fechadas, tirando isso das pessoas, esse contato com Cristo. Se você Sepúlveda parece que falou alguma coisa aí, tá mudo, acho que Não, eu queria só dizer o seguinte, tocante essa imagem. Sim. É tocante. E dói. Dói demais. Eu já falei o que tinha que falar.